Olá, boa noite. Esse é o canal do professor Antônio Fagundes. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o discurso insano, o discurso presidencial de ontem, e que esperamos que seja o último discurso desse desastre, desta metástase que assola o país, chamada desgoverno, liderada por Jair Bolsonaro. O patético discurso de ontem foi marcado pelo eu, pelo pombo estufando o peito. Eu sou atleta, atleta da mentira. O que ele sabe contar é mentira. Aonde ele passou foi um fracasso, aonde ele não passou, ele odeia estudo, odeia pesquisa, porque ele é um burro. Ele teve oportunidades, diferente de muitos que não tiveram oportunidade. Ele não é desprovido de lógica. Então, ele odeia o ensino, ele odeia a pesquisa, ele odeia professores, ele odeia analistas, ele odeia tudo que pode levar ao raciocínio. E também não adora militares, não, porque ele foi um militar fracassado. Aliás, convidaram ele a sair do exército, como um mau militar, Por isso, essa ânsia do poder tem algo por trás. Qual? O fracassado militar que nunca teve uma promoção, que passou de tenente a capitão, entrando para a reserva, agora lidera generais. O ego. Enquanto estava ele e essa ala do delírio, tudo bem. Agora o problema é que está afligindo e atingindo todos nós brasileiros. Aliás, o mundo também. Hoje, o presidente, o diretor da Organização Mundial de Saúde teceu comentário a respeito do delírio do governo brasileiro. É necessário, sim, o isolamento. É necessário porque você vai levar a contaminação para as pessoas vulneráveis. Ele não tem conhecimento algum para falar o que é necessário ou não. Sequer ele segue o ministro da Saúde. Tem formação técnica, competente para tal. Mas o discurso do delírio provocou a movimentação dos 27 governadores, que sequer conseguiram conversar com esse insano à frente da presidência da República. Hoje resolveram fazer reuniões virtuais sem a presença do delirante. Mas vamos voltar um pouquinho ao discurso. Com que capacidade, com que mérito ele vem contrariar a ciência apenas pela sede do delírio e do poder para se manter no cargo, que a duras penas ele já estava se agarrando para ser mantido, porque a sociedade não vai suportar. Cada vez é menor o número de fanáticos, de seguidores. Realmente agora é só o gado fiel. Por outro lado, a gente vê governadores se movimentando, tomando medidas possíveis. E Ronaldo Caiado, grande aliado de Bolsonaro, se manifestou porque, além de governador, é médico, e que seria impossível seguir tais delírios. Ronaldo, vale a máxima de Raul Seixas. Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. Os donos do mundo piraram, e eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. Vocês alimentaram essa serpente.
Vocês fizeram ela crescer. Pena que o custo passa para a sociedade. Vocês merecem esse custo. Cada um desses governadores que ajudaram a construir esse monstro merece esse custo. Quem não merece é a sociedade. Então, torcemos para um Brasil melhor, para uma sociedade melhor, e que os governadores consigam fazer ao menos um pouco do que estão tentando combater a pandemia, mesmo sem a ajuda do governo federal. Agora, vamos entrar um pouquinho na questão econômica, nesse desespero que está provocando no rentismo, no mercado, nos empresários do delírio que ainda apostam na loucura desse débil, os Madeiro da vida, os Hang, né? A Avan, tudo aquilo que vende porcaria, oferece porcaria, que não constrói tecnologia, que não dá perspectiva de futuro ao país, incentivo a profissões em massa que precisa de estudo, tipo a indústria, que emprega de engenheiros a técnicos e administradores. O campo ali fica bem restrito. O que eles buscam apenas mão de obra barata. E não existe toda essa sensibilidade para o emprego, não. Agora ela está vindo. Cadê esses hipócritas? Onde que eles estavam quando os bancos começaram a informatizar, usar a inteligência artificial e demitir em massa? Aonde ele estava? Agora vem o desespero, o débil pelo poder a qualquer custo. E esses loucos empresários, esses sanguessugas da sociedade brasileira, desesperados com medo do quê? De perderem dinheiro. O que vai acontecer se o governo cumprir o papel dele, como eu estava falando, a questão econômica? Vai aumentar o nível de endividamento. Não é hora para pensar nisso, é hora de fazer. O governo tem que existir para isso. É para amparar, para cumprir a sua função, principalmente de saúde, educação e segurança. Agora o governo vai se negar a fazer o mínimo, aliás, um dos poucos, ou talvez o único do mundo, ao menos ao que se diz de estados democráticos, vai se negar a cumprir o seu papel econômico, até agora preocupado com empresários, com um discurso para empresários, mas sem uma medida efetiva para o povo, para o pequeno empresário, para o ambulante, para o profissional autônomo, para o empregado assalariado. Medidas efetivas. Agora não é hora de pensar em nível de endividamento do Estado. Depois sim. Depois é hora de pensar. Hora que passar esse pânico, é hora de pensar no nível de endividamento do Estado. Como? Com a margem constitucional do que é possível fazer. E que não é difícil. Aí a gente vai pensar em taxar grandes fortunas, em aumentar, ou aliás, criar a tributação nos lucros e dividendos, e não sobre o consumo, para que quem tenha mais pague mais impostos. Isso vai ter um custo que vai ser pago na economia. Esse custo vai ter que ser pago por quem tem condições. Não vai ter que ser pago por quem recebe BPC, não vai ter que ser pago por quem recebe salário mínimo, não vai ter que ser pago pelo idoso, vai ter que ser pago. E aí depois a gente vai precisar de um governo sério, nem que seja a custa de eleições, que é muito tempo para esperar, mas quem sabe a gente aprende, pelo menos. E aí eu não estou falando questão partidária, ou de direita, ou de esquerda, eu estou falando da necessidade de tirar esse insano. E aí começar a resolver os problemas econômicos. Mas ainda não é hora de resolver problema econômico. Agora é hora de resolver um problema da sociedade, um problema de saúde pública, de sanitarismo. Depois,
a custa de endividamento, tributar. E quando eu falo rico, eu vou usar a expressão do Eduardo Moreira. Eu não estou falando rico, não é para você que tem um Renegade ou o Toyota Corolla, não, ou para quem emprega 50 pessoas, 100 pessoas. Você não é rico. Estou falando de rico. Do 1% da população brasileira que detém 50% do PIB e paga menos impostos do que os 50% restante da população brasileira. Aí é hora de diminuir aqui a ganância e transformar isso num país sério, com propostas sérias para pagar imposto quem deve pagar. E voltando ao discurso, realmente eu espero que seja o último discurso. Esse insano tem que cair pelo processo de impeachment. Esse processo de impeachment tem que ser acelerado. Tá na hora, agora. Tá na hora do presidente da Câmara, tá na hora do senhor Rodrigo Maia avaliar o recebimento do processo de impeachment, que já tem ao menos 3 protocolados, e dar andamento. Isso não pode ficar parado, a sociedade, o governo tem que funcionar. Ele não vai funcionar com pandemia ou sem pandemia, porque tem um delírio. E nesse delírio, o último discurso, foi apenas mais uma reafirmação de crimes comuns e crimes de responsabilidade. Inclusive, o crime previsto no Código Penal, que é a transmissão, a responsabilidade pela transmissão de infecções, de epidemia, que ele é responsável direto. Aí fica a minha deixa para quem ainda tem fanatismo, se eventualmente alguém pertencente ao gado tiver vista a esse vídeo, eu encerro com uma parte do último discurso do filme O Grande Ditador, de Charles Chaplin. E aqui eu espero que seja o último discurso insano. Soldados, não batalheis pela escravidão, lutai pela liberdade. Não vos sustentam esses homens que vos escravizam, lhes tratando com ração, como se fosse gado humano. No 17º capítulo de Lucas está escrito: Deus está dentro dos homens, não dentro de um homem ou de um grupo de homens, mas dentro de todos os homens. Somos livres, lutai-vos pela liberdade. Ok? Esse é o recadinho desse vídeo. Uma boa noite. Peço que siga, ative o sininho e dê seu like no canal do professor Antônio Fagundes. Tchau, boa noite, até a próxima.